Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Vamos deixar Deus nos falar. Deus sempre quer nos falar, mas respeita o nosso livre-arbítrio. Portanto, vamos abrir o nosso coração para Deus. Eu transmito sempre a liturgia da palavra nos meus endereços telemáticos para evangelizar, seguindo aquilo que Jesus mandou: ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. Acesse @PauloRobertoMaciel, Maciel 7919. Você chega ao YouTube, onde tem mais de 10.000 vídeos. Pode digitar também no campo de busca Paulo Roberto Maciel, Maciel, e chega ao Facebook, ao blog, ao Instagram ou YouTube. Liturgia referente ao dia 22 de julho de 2024, segunda-feira. Festa de Santa Maria Madalena, discípula de Jesus. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando aqui. No rito temos o prefácio dos santos, o ofício da memória e, portanto, essa festividade. Antífona da entrada do dia 22 de julho de 2024, dia de Santa Maria Madalena. Disse o Senhor a Maria Madalena: vai a meus irmãos e anunciai-lhes: subo para junto de meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. João 20, versículo 17. Oração da coleta. Rezemos. Coloque sua intenção nesse momento. Ó Deus, vosso Filho unigênito confiou a Maria Madalena a missão de ser a primeira a anunciar a alegria pascal. Concedei, nós vos pedimos, por sua intercessão e exemplo, proclamar que Cristo ressuscitou e contemplá-lo no seu reino glorioso. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Vamos à primeira leitura. Leitura do livro do Cântico dos Cânticos, capítulo 3, versículos do 1 ao 4a. Eis o que diz a noiva: em meu leito durante a noite busquei o amor de minha vida. Procurei-o e não o encontrei. Vou levantar-me e percorrer a cidade, procurando pelas ruas e praças o amor de minha vida. Procurei-o e não o encontrei. Encontraram-me os guardas que faziam a ronda pela cidade. Vistes, porventura, o amor de minha vida? E logo que passei por eles, encontrei o amor de minha vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao salmo de resposta, é o salmo responsorial. Salmo 62 ou 63. 62 na Bíblia de tradução da Septuaginta para o latim, ou 63 da Bíblia hebraica. Versículos 2º, 3º ao 4º, 5º ao 6º, 8º ao 9º, refrão, 2º B. A minha alma tem sede de vós, Senhor. Repetamos. A minha alma tem sede de vós, Senhor. Sois vós, ó Senhor meu Deus. Desde a aurora, ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. A minha alma tem sede de vós, Senhor. Venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida. E por isso meus lábios vos louvam. A minha alma tem sede de vós, Senhor. Quero, pois, vos louvar pela vida e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada, como em grande banquete de festa. Cantará alegria em meus lábios ao cantar para vós meu louvor. A minha alma tem sede de vós, Senhor.
Para mim fostes sempre um socorro, de vossas asas à sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós. Com poder vossa mão me sustenta. A minha alma tem sede de vós, Senhor. A minha alma tem sede de vós, Senhor. Vamos agora aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Responde-nos, ó Maria, no teu caminho que havia, vi Cristo ressuscitado, o túmulo abandonado. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. O Evangelho de hoje é o escrito por São João, capítulo 20, versículos do 1º ao 2º e do 11 ao 18. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor, e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai. Vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos refletir? Temos aqui a liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, que ele prefere fazer um comentário sobre o Cântico dos Cânticos, capítulo 3, versículos do 1º ao 4º. Mas o Evangelho é o de João, capítulo 20, versículos do 1º ao 2º e 11 ao 18. Vamos ver o que Santini fala, ele é a liderança da Comunidade Católica Nova Aliança, sobre o Cântico dos Cânticos, capítulo 3, versículos do 1º ao 4º. Diante de Deus, toda alma é feminina, no sentido de que Deus é o amante por excelência, fonte do único amor eterno e capaz de preencher o vazio do coração humano. Todo o Antigo Testamento é perpassado pela figura alegórica de um Deus esposo, enquanto Israel, o povo escolhido, é a sua amada. No livro de Oséias, o profeta se identifica com o próprio Senhor, chamado a amar de novo uma esposa que havia sido infiel à sua aliança de amor. Oséias, capítulo 3. O próprio Jesus acolhe a mesma imagem, assumindo o papel esponsal.
Quem tem a esposa é o esposo. João 3, versículo 29. Outras passagens neotestamentárias o confirmam e aprofundam. Mateus 9, versículo 15, Mateus 22, versículo 1, 25, versículo 1. Segunda Epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Epístola aos Efésios, capítulo 5, versículo 22. Mesmo no Apocalipse, o clímax da visão não está em bestas ferozes ou trombetas assustadoras, mas nas núpcias do Cordeiro com a igreja amada. Apocalipse 19, versículo 7. Apocalipse 21, versículo 2. Entende-se, pois, que a liturgia tenha escolhido esta leitura do Cântico dos Cânticos para a festa de Santa Maria Madalena, a mulher que chorava junto ao túmulo do amado morto, sem saber que ele vencera a morte estava logo ali, a ponto de confundi-lo com o jardineiro. Está lá em João capítulo 20. Em seu cântico espiritual, canção 10ª, São João da Cruz suspira: extingue os meus anseios, porque ninguém os pode desfazer. E vejam-te meus olhos, pois deles és a luz, e para ti somente os quero ter. E o próprio poeta interpreta a estrofe. A alma continua, portanto, na presente canção, a pedir ao amado que se digne pôr termo às suas ânsias e penas, visto como não há outro senão ele só que o possa fazer. Pede que seja de modo a tornar-se possível contemplá-lo com seus próprios olhos, pois é o amado a sua luz, e a alma não os quer empregar em outra coisa, a não ser unicamente nele. Naturalmente, há várias espiritualidades além da carmelitana, mas seria prudente evitar certas espiritualidades que apresentam um Deus inatingível, desfeito na dinâmica do universo, ou um Cristo guerreiro que conclama a batalha final. Deus é amor, Deus é amante, Deus espera por uma relação amorosa. E Maria Madalena pode servir de exemplo, afinal estava entre os pouquíssimos que não fugiram da cruz do Calvário. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Encontrei aquele que meu coração ama. Cântico dos Cânticos, capítulo 3, versículo 4. Vamos saber um pouquinho mais sobre Maria Madalena. Após ter levado uma vida dissoluta, ela foi libertada de 7 demônios e tornou-se uma discípula de Nosso Senhor, seguindo-o até o Calvário. Seus numerosos pecados lhe foram perdoados porque ela tem demonstrado muito amor, disse Jesus em Lucas 7, versículo 47. Teve o privilégio de ser a primeira a reconhecer o Divino Mestre ressuscitado. Temos aqui também um texto da comunidade católica, Canção Nova, falando sobre Santa Maria Madalena, comemorado em 22 de julho, seu dia. Apóstola dos Apóstolos. Você já ouviu falar disso? Pois é, conforme o site Comunidade Católica Canção Nova, Maria Madalena é considerada apóstola dos apóstolos, título dado por Santo Tomás de Aquino. Madalena deriva-se de Magdala, localidade onde nasceu, que era uma aldeia de pescadores às margens ocidentais do lago de Tiberíades. Ela foi até aos apóstolos anunciar o Cristo ressuscitado como a primeira a receber esta boa notícia. O evangelista Lucas fala sobre isso no capítulo 8. Jesus andava pelas cidades e aldeias anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, como também algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e curadas de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios, era uma delas. Ela aparece ainda nos evangelhos no momento mais terrível e dramático da vida de Jesus, quando o acompanha ao Calvário com outras mulheres e o contempla de longe. Aparece também quando José de Arimateia coloca o corpo de Jesus no sepulcro que fora fechado com uma pedra. Foi ela, depois do sábado, na manhã
no primeiro dia da semana, quem voltou ao sepulcro e descobriu que a pedra havia sido removida e correu para avisar Pedro e João. Eles, por sua vez, foram às pressas ao sepulcro e viram que o corpo do Senhor não estava mais lá. Segundo a exegese bíblica, a expressão 7 demônios poderia indicar um gravíssimo mal físico ou moral que havia acometido a mulher da qual Jesus curou. No entanto, a tradição, que perdura até hoje, diz que Maria Madalena era uma prostituta porque, no capítulo 7º do Evangelho de Lucas, narra-se a história da conversão de uma anônima pecadora da cidade que ungia com perfume os pés de Jesus, convidado de um fariseu. E após tê-los banhado com suas lágrimas, os enxugava com seus cabelos. Assim, sem nenhuma ligação textual, Maria de Magdala foi identificada como aquela prostituta anônima. Porém, há mais um equívoco, como explica o cardeal Gianfranco Ravasi, biblista e teólogo. A unção com óleo perfumado é um gesto feito também por Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro, em outra ocasião, como diz o evangelista João. Assim, Maria de Magdala foi identificada por algumas tradições populares com a Maria de Betânia. Maria Madalena, ao olhar para dentro do sepulcro, viu 2 anjos, aos quais perguntou para onde fora levado o corpo do Senhor. Depois, voltando para fora, viu Jesus, mas não o reconheceu, pensando que fosse o jardineiro. Este lhe perguntou porque estava chorando e quem estava procurando. E ela respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste, eu irei buscar. Jesus então a chama pelo nome, Maria. E ela, voltando-se, disse: Rabone, que em hebraico quer dizer mestre. E Jesus lhe confia uma missão: não me retenhas, porque ainda não subi a meu Pai, mas vai a meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria de Magdala foi imediatamente anunciar aos discípulos: vi o Senhor e ouvi o que ele me disse. João 20. Está lá em João capítulo 20. Maria Madalena foi a primeira das mulheres que seguiram Jesus, e ao proclamá-lo como aquele que venceu a morte, foi a primeira apóstola a anunciar a alegre mensagem central da Páscoa. Quando o Filho de Deus entrou na história dos homens, esta mulher foi um daqueles que mais o amou e o demonstrou. Quando chegou a hora do Calvário, Maria Madalena estava lá, aos pés da cruz, junto com Maria Santíssima e São João. Ela sempre esteve presente desde o momento de sua conversão até ao Calvário e ao sepulcro. Por desejo do Papa Francisco, a memória litúrgica de Maria Madalena passou a ser festa a partir de 22 de julho de 2016, para ressaltar a importância desta discípula fiel de Cristo. Santo do dia 22 de julho, Santo Anastásio, monge, faleceu em 662, foi discípulo de São Máximo, com o qual suportou o cárcere e as torturas. Morreu nos montes do Cáucaso, atual Geórgia. Santo do dia 22 de julho, São Vandré Gisílio. Vandré Gisílio, abade, 668 é o ano de sua morte. Um nome diferente, né? Vandré Gisílio abandonou a corte do rei Dagoberto e abraçou a vida monástica, ou seja, foi ser monge. Ordenado presbítero, ou seja, padre, sacerdote, fundou o mosteiro de Fontenelle, célebre na Idade Média, como escola de artes e ofício e centro de espiritualidade. Santo do dia 22 de julho, São Walter de Lodi, faleceu em 1224, fundou em Lodi, na Itália, o Hospital da Misericórdia, para socorrer os peregrinos e viajantes. Homem de vida ascética, caminhava descalço e vestia-se de saco. Santo do dia 22 de julho, santos, 2 santos, São Felipe Evans e São João Lodge. Eles foram presbíteros, ou seja, padres, sacerdotes, e foram mártires também. Felipe Evans e João Lloyd
faleceram em 1679. Eles foram enforcados durante o reinado de Carlos II, da Inglaterra. E a sua morte aconteceu porque exerceram abertamente o ministério sacerdotal pela Igreja Católica. Santo do dia 22 de julho, Beato Agostinho de Biella Fange. Foi presbítero, ou seja, padre, sacerdote. Faleceu em 1493, foi sacerdote dominicano, oriundo da nobre estirpe dos Fange. Ele dispensou numerosos benefícios em Soncino, Vigevano e Veneza. Santo do dia 22 de julho, Beato Tiago Lombardi, presbítero e mártir. Faleceu em 1794. Sacerdote de Limoges, foi preso durante a Revolução Francesa numa galera em Roquefort. Morreu em consequência da doença ali contraída. Santa do dia 22 de julho, Beata Maria Inês Teresa do Santíssimo Sacramento, foi virgem, faleceu em 1981, fundou em Cuernavaca, México, as missionárias clarissas do Santíssimo Sacramento e os missionários de Cristo para a Igreja Universal. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai significa Deus onipotente, ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando solicitamos algo. Sim, não ou espere. A que for melhor, ele nos dará, afinal de contas, é o nosso divino Pai eterno. Até na Terra, nosso Pai físico nos dá de vez em quando um não, porque é o melhor para o Filho. Então respeitemos a vontade de Deus. E agora eu clamo do aramaico, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes, não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Aqueles que forem salvos viverão por todos os séculos dos séculos, ou seja, eternamente, com os anjos de Deus, com todos os santos, com todos os salvos, tendo a visão beatífica do Criador do universo. Viveremos felizes para sempre. O apóstolo São Paulo diz que o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Teremos corpos glorificados, como o de Jesus ressuscitado. Que bom, hein? Seremos semelhantes a anjos. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. @Paulo Roberto Maciel 7919